Graça e paz do Senhor Jesus a todos queridos que estão acompanhando conosco aí sobre os estudos, que nós estamos fazendo. Nós estamos estudando os dons do Espírito, Desperta os dons que há em ti, de Wilson Franklin. Foi tema na Convenção Batista Brasileira em 2001 e nós já estamos no estudo de número 11. Essa revista vai até o estudo de número 3, então já estamos terminando. Nós estamos no estudo de número 11. O estudo anterior nós falamos a respeito do dom da evangelização, Lembrando que apesar de ser algo que Deus pede para todos, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, Jesus diz a todos, algumas pessoas são capacitadas pelo Espírito Santo de maneira especial com o dom de evangelização, com um amor maior para pregar o evangelho aos gentios, àqueles que não conhecem a palavra de Deus. Então nós vamos estudar hoje o amor, a base para os dons. Estudo de número 11. O texto áureo se encontra em 1 Coríntios 12, 31. Vamos ler aqui na Bíblia. 1 Coríntios 12, 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E também João 3,16, É muito conhecido, mas eu vou abrir aqui a Bíblia. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o amor, a base para os dons. Vamos ver aquilo que diz a introdução da revista. No grego, existem 3 palavras para significar amor. Eros, que significa o amor apaixonado e sexual. Todavia, não se encontra no Novo Testamento essa palavra. E existem 2 outras palavras para significar amor. Ágape, que é agapau, e filéu, sinônimo de agapau. Mas a predominância é ágape, ocorrendo por 116 vezes, enquanto que filéu aparece por 25 vezes. No eros, o ser humano busca a sua satisfação pessoal. No ágape, Deus busca o homem, Deus busca o homem, ama os pecadores e vice-versa. É o amor no sentido de querer o bem, o melhor aos que não merecem amor, aos inimigos. Então nós temos visto aí um debate muito grande aí nas redes sociais. Vi um vídeo de uma pessoa no YouTube falando que nós crentes temos uma ira justa. A ira do ser humano, meus irmãos, é obra da carne. Nós não temos ira justa. Por mais que sejamos cristãos, nós não temos ira justa. O único que tem ira justa é o nosso Deus. A nossa ira é carnal. Por mais que seja sobre algo que está blasfemando o nome de Deus, a nossa ira é carnal, porque nós queremos destruir a pessoa. E o Espírito Santo diz que a nossa briga não é contra as pessoas, mas contra os principados e potestades. E a gente só vence essa briga de joelhos, em oração. Então não existe ira justa, como essa irmã disse no vídeo que eu vi dela naquela rede lá do YouTube. Então, meus irmãos, nós devemos buscar o melhor dom para que ele seja exercido com amor, Nós vemos aqui a palavra filéu e a palavra ágape, que aparece várias vezes na Bíblia, não sei se vocês já leram, é um livro muito bom também, de C.S. Lewis, sobre os 4 amores. C.S. Lewis era um ateu que quis ler a Bíblia e, lendo a Bíblia, ele se converteu. A palavra de Deus, por si só, fez com que ele se convertesse. E ele escreveu sobre os 4 amores, as 4 palavras utilizadas, os 4 sentidos da palavra amor. É um livro muito interessante de se ler. E aqui fala muito, no Novo Testamento toca muito sobre o amor ágape, que é o amor de Deus,
É o que fala aqui, ó. Deus busca o homem, ama os pecadores e vice-versa. O homem busca a Deus e ama a Deus. Esse amor é mais excelente que todos os dons, porque quando amamos, nossos dons fluem naturalmente. Amar é desejar e fazer o melhor para o outro. O amor nos torna mais espirituais, à medida que ficamos mais parecidos com Cristo pela prática deste dom. O amor é a única qualidade moral que é usada como título do próprio Deus. Paulo diz que quando não amamos, nossos dons se tornam inúteis. 1 Coríntios 13, 2. Vamos ver lá. 1 Coríntios 13, versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele é bem específico, né? Tudo que devemos fazer deve ser por amor, porque se não for por amor, nada será tudo em vão. Vamos dar continuidade aqui, ó. Tipos de amor. Antes de entrar propriamente no tema, identificaremos aqui os tipos de amor existentes na vida cristã. O amor de Deus, expressão em João 3,16, é a fonte de todo amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou o mundo, ou seja, Deus amou as pessoas deste mundo. A atuação do Espírito de Deus no mundo impede-o de se destruir totalmente, visto que propaga o seu amor ao redor do planeta. O resultado é que muitas pessoas dizem coisas boas por motivos altruístas. Então, muitas das vezes vemos pessoas falando de coisas boas, filósofos falando de coisas boas, não para engrandecer a Deus, mas por motivos altruístas, para se autopromover. Segundo ponto, o amor de Cristo. O amor de Cristo pela humanidade é uma dimensão do amor de Deus. 2 Coríntios 5,14. Vamos ler? 2 Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Né? Então diz aqui que o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos faz pensar no mais íntimo do nosso ser, se nós estamos preparados para amar como Ele amou. Tudo que Jesus fez na cruz foi por amor ao homem perdido. E esse amor nos constrange a amá-lo, porque Ele fez por amor a nós que fomos perdidos um dia. Terceiro, o amor humano por outro ser humano. Aparece quando uma pessoa deseja ao próximo aquilo que deseja para si mesmo. Quarto, o amor dirigido a Jesus Cristo ou a Deus Pai. Quando amamos os nossos semelhantes, Mateus 25:35 diz o seguinte: porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me acolhestes. Então, o amor dirigido a Jesus Cristo e o amor dirigido a Deus é quando nós amamos o nosso próximo. Quando nós fazemos algo para o nosso próximo. O amor expresso diretamente a Deus e a Cristo é uma modalidade que tem um senso de espiritualidade desenvolvido quando cumprimos em nosso viver diário os mandamentos de Cristo. O amor por si próprio é o amor da pessoa por si mesma de forma positiva. Não é um afeto puramente egoísta, em que a pessoa só se preocupa consigo mesma. Então devemos sim ter amor a nós mesmos, mas não aquele amor que nos torna egoísta, que nos torna como se achando o centro das atenções. O amor à base do Evangelho. O amor de Deus pela humanidade é a base de todo o Evangelho. Esse amor não é restrito apenas aos salvos, mas a todos os povos de todas as épocas, sem nenhuma exceção. João 3,16, nós já lemos.
O seu amor é a mais alta forma de amor, o amor absoluto, a ponto de ele ser chamado de amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4,8. Então, a essência de Deus é amor. Deus é amor. Não é Deus tem amor, Deus é amor. Esse amor maior faz com que Deus dê um futuro perfeito de felicidade, uma utilização ótima na eternidade para aqueles que aceitam seu maravilhoso plano de salvação. Nesse plano, o amor é a força central e motivadora de todas as ações de Deus para com o homem, sendo também compartilhado com o homem para que o exerça em relação ao próprio Deus e aos seus semelhantes. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37 e 39. O Evangelho de João apresenta o amor como um autêntico requisito para a obediência aos preceitos cristãos, além de ser um grande motivo para agirmos corretamente diante de Deus. Em Mateus 14, 21, Jesus demonstrou essa verdade quando disse: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, é impossível desvincular o Evangelho do amor, porque o Evangelho é o amor. Então, meus irmãos, a boa notícia, a mesma palavra que significa evangelho, né? A boa notícia é amor. Se você quer pregar ao pecador, se você quer pregar ao gentio, se você precisa ser com amor e precisa falar do amor, só depois ele vai ser tocado pelo Espírito Santo com as mensagens de arrependimento. Mas você tem que pregar primeiramente, em primeiro passo, o amor. Amor à prova da espiritualidade. O amor é a maior das virtudes cristãs, maior que a fé, a esperança sendo também o terreno onde brota e se desenvolve o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito Santo na alma e na vida de uma pessoa regenerada. Então, o amor é o fruto do Espírito na alma de nós, né? O fruto do Espírito é bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, humildade. Então, tudo isso faz parte do fruto do Espírito. Se você tem amor, você tem o fruto do Espírito. Também destacado aqui na revista o seguinte: o caminho mais excelente, mais puro, a maior demonstração de espiritualidade é a vida cristã fundamentada no amor. A maior prova de conversão de uma pessoa pode apresentar é o amor. Não terá havido novo nascimento em hipótese alguma se o amor de Deus não tiver sido implantado na alma. 1 João 4,7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, todo aquele que realmente é convertido, todo aquele que realmente tem o Espírito Santo em si, ama e é nascido de Deus. Teve um novo nascimento. Deus é amor, e o amor vem da parte de Deus. Logo, aquele que nasceu de Deus recebeu o implante dessa natureza altruísta. Consequentemente, uma alma regenerada não pode ser egoísta. Fomos aceitos no reino de Deus, no amado. Isso nos mostra que na família divina existe uma comunhão de amor. Vamos ler lá Efésios 1, 6. Efésios 1, 6. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Essa participação no espírito de amor deve pôr em evidência o caráter do salvo,
Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Romanos 12:10. Aqui vem uma palavra de alerta. Se o ódio prevalece na sua vida, cuidado, isso não vem de Deus. Então, um exemplo claro, como eu já citei várias vezes, é o que aconteceu aqui nas aberturas das Olimpíadas. E se o ódio prevaleceu no seu coração, cuidado, isso não vem de Deus. Tá? Deus não precisa de quem o defenda. Deus é Deus. Se nós começarmos a achar que Deus precisa de defensores, nós estamos diminuindo Deus, como se nós fôssemos advogados e maiores do que Deus. Deus não, Deus é muito maior do que sobre isso. E todos já estamos condenados, tanto eles quanto nós. Só que nós, que passamos pelo novo nascimento, somos salvos pela graça de Deus. Não é porque a gente merece, não é porque nós temos uma vida santa, santo de verdade ninguém é, né? Somos separados por Deus, nesse sentido que somos santos, não no sentido de não sermos pecadores, porque somos pecadores. O próprio Novo Testamento cita que aquele que diz que não tem pecado já está pecando só de dizer isso, porque temos pecados. E nós pecamos diariamente. Diariamente precisamos nos reconciliar com Deus, falar com Deus, orar, pedir perdão a Deus pelos pecados. Porque a nossa carne, o nosso velho homem não foi retirado no momento em que aceitamos a Cristo e no momento em que nos batizamos. Ele continua em nós e inclinado a fazer o mal. Então, só de pensarmos no mal, já estamos pecando. Então, veja quão sério é isso. Então, o nosso amor deve prevalecer, deve ser maior do que o ódio. Mas por isso que eu digo que não existe ira justa no coração do homem, porque o coração do homem é inclinado ao pecado, é inclinado ao mal. Então, o nosso amor deve prevalecer. Cada vez que fazemos o bem a alguma pessoa, impulsionados por motivos puros, o nível de nossa espiritualidade se eleva. Isso mostra que praticar a lei do amor é um dos meios de crescimento espiritual. Outros meios desse crescimento são o estudo bíblico, a oração, a nossa devoção diária e o exercício dos dons espirituais, que nos ajudam no cumprimento de nossa missão. Amor, o ambiente para o exercício dos dons. No contexto de cada lista dos dons no Novo Testamento, o amor é o destaque principal, a força propulsora de todos os dons espirituais, sendo maior que todos os dons juntos. Pedro mostra que o exercício dos dons deve ser com amor intenso. Veja 1 Pedro 4, de 8 a 10. Tende antes de tudo ardente amor, uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Servindo uns aos outros conforme o dom, ou seja, como esse próprio dom de amor que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Paulo, após listar os dons do Espírito Santo em Romanos 12, prossegue com as seguintes palavras, Romanos 12, 9 e 10. O amor seja não fingido. Amai-vos uns aos outros. Né? Ainda em Romanos 13:10 ele afirma que é o amor, que o amor é o cumprimento de toda a lei. Então vamos ler lá Romanos 13:10. Romanos 13:10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Na Epístola aos Coríntios, no texto que tem provocado a maior confusão, Paulo eleva a importância do amor como a chave de tudo. Ele conclui seu discurso sobre os dons espirituais no capítulo 12 de 1 aos Coríntios, com essas palavras. 1 Coríntios 12, 31. Mas procurai com zelo os maiores dons,
Ademais, eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. E o capítulo 13 vem falar sobre isso. Essa é a sua introdução ao grande capítulo do amor de 1 Coríntios 13. Portanto, o caminho mais excelente, mais puro, a maior demonstração de espiritualidade é a vida cristã alicerçada no amor. Observe que mesmo no capítulo 14, com sua comparação desfavorável entre o falar em língua estática, que não era dom, conforme Atos 2, e como vemos na lição número 12, e o número 2, né, e ao falar aos outros para sua edificação, consolação e exortação, versículo 3, ele começa com as seguintes palavras: segui o amor. Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. 1 Coríntios 14, 1. Nada pode compensar a falta de amor em nossa vida sob nenhum pretexto. Vamos ver por quê? Está lá em 1 Coríntios 13, de 1 a 3. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então nós vemos aqui bem claro nessa lição que a base de todos os dons é o amor, né? A base de nossa vida é o amor. Um cumprimento da lei é o amor. Conclusão. A nossa salvação veio através do amor de Deus para conosco quando ainda éramos pecadores. Esse grande amor é um fundamento do Evangelho usado na regeneração das pessoas que receberam a salvação em Jesus Cristo. O seu amor é de gozo, pacífico, paciente, bondoso, fiel, manso e temperado. Esses aqui são os frutos do Espírito. O caráter de Jesus implantado em nós, os salvos, por ocasião do batismo no Espírito Santo no dia em que nos convertemos. Tá? No qual também, Efésios 1,13, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Olha só, somos selados com o Espírito Santo no momento em que cremos no amor de Deus. Quando damos ouvidos à verdade da palavra de Deus, a verdade acerca da salvação. Julgar a espiritualidade de alguém pela presença ou ausência de dons é um abuso e uma falta de compreensão dos propósitos desses dons e de seus significados. O amor é o fruto e a medida da espiritualidade. Qualquer dom, ou todos eles juntos, sem amor, não tem nenhum valor espiritual. A espiritualidade de uma pessoa é medida pela sua capacidade de amar, de ser o mais parecido com Jesus Cristo, a expressão maior do amor de Deus. Logo, podemos medir a dimensão espiritual de nossa vida através da mesma medida em que manifestamos o amor de Deus. O exercício dos nossos dons espirituais é a revelação desse amor, quando fazemos também por um ato de amor a Deus e ao próximo. Então, quando colocamos os nossos dons espirituais a serviço de Deus, por amor a Deus e ao próximo, estamos cumprindo a vontade de Deus, que era amar. Amar ao próximo, amar o nosso irmão, amar aquele a que nos persegue, né? Orar por eles. Talvez eles não venham dar ouvidos para nós, porque já estão entregues, né, para Satanás, mas nós devemos orar por eles também, né? Nós devemos orar por estes também, porque quem sabe Deus tem um plano na vida de cada um deles, e pode ter certeza que Deus tem. Deus tem um plano na vida de qualquer um que se entrega ao Senhor. Então, que nós possamos cumprir o Evangelho do Senhor, cumprir os dons
despertar os dons do Espírito Santo que existem em nós através do amor. Próxima lição, próximo estudo, é o estudo número 12, né? O equilíbrio da expressão dos dons na igreja. Então, o equilíbrio entre o uso dos dons dentro da igreja. E depois veremos a lição número 13. Qual o seu dom? Né? O melhor exercício dele hoje. Então, nós já estamos terminando essa temporada, essa saga de estudos, né? Hoje é muito comum o termo temporada, né? Porque muitos assistem aí os streamings. Então, essa temporada de estudos que tanto favorece a nós, tanto traz crescimento espiritual para nós, tanto em conhecimento, quanto em vontade de servir a Deus da melhor maneira possível. Então, era isso que eu queria compartilhar com os irmãos de hoje. Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Deus abençoe.